Provocações. Meu Deus do céu. 10 anos, quase 11. E aqui estamos nós idolatrando a dúvida. Um programa que sabe que a liberdade mora dentro das pessoas, mas que ainda assim é preciso conquistá-la. Provocações, hein? Hoje nós temos aqui um brasileiro nascido no Jardim Calux, São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, na periferia. Esse brasileiro, igual a milhões de outros, ele assaltou um banco, passou 7 anos na cadeia e saiu de lá um rapper cultuado nas periferias do país, que são muitas. Gravou discos, escreveu livros sobre si e sobre a história do hip-hop vista por ele próprio. Veio aqui falar sobre o que nos interessa. Não é somente o hip-hop. Ele vai falar sobre o Brasil, o mundo, as pessoas, as coisas. Ele é Christian de Souza Augusto, Afro-X. Muito obrigado. Christian de Souza Augusto. Afro porque é negro. E por que X? X em princípio, lá nos anos 80, né? Quando eu comecei dentro da cultura hip-hop, nós tínhamos várias questões mesmo de africanidade, enfim, estudar mesmo o que significa isso. E eu comecei a estudar e tive a oportunidade de ler a biografia de Malcolm X. Foi quando eu adotei esse X, que ele tem um significado. X significa multiplicar. É uma identidade na qual os afrodescendentes, eles buscam. Então esse X, além de multiplicar, ele significa essa identificação. Né? Afro-X. Na periferia não te chamam de Afro-X nem de Afro-10? Não, Afro-X mesmo. Vamos começar pelo começo. Quem é Christian de Souza Augusto? O Christian de Souza Augusto hoje, ele, além de rapper, ele tem alguns projetos no nível de literatura. Tem um projeto social como padrinho, né, de uma ONG chamada Superação. É homem de negócios, tem 2 empresas, uma produtora, outra no ramo alimentício, e também pai de família, enfim, pai de 5 filhos. E brasileiro que acredita muito aí nesse país, que acredita, enfim, nesse povo, na nova geração principalmente. Agora vamos falar do Christian. Como era o seu Jardim Calux? Hoje o Jardim Calux ele não é uma comunidade. A periferia hoje ela é uma periferia, vamos dizer, urbanizada, ela, enfim, alvenarias, mas ela não deixa de ter a característica de periferia, né? Só mudou, enfim, um pouco o aspecto, mas ele não deixa de ser a periferia. Fala um pouco sobre os seus pais. Meus pais, meu pai enfim, carioca, foi criado em Minas Gerais, minha mãe é Dona Neuza, paulista, também os pais mineiros, e, enfim, minha mãe negra, meu pai mistura de negro com português. E meu pai chega aqui com 18 anos, em São Paulo. O sonho dele era ser jogador de futebol, mas foi frustrado devido à lei da sobrevivência. Chega em São Paulo, começou a trabalhar na construção civil e até hoje ele é mestre de obras. Ele trabalha com a questão de obras. Minha mãe, do lar, enfim, trabalhou muito assim como doméstica, né? E, enfim, dentro dessas condições eles fizeram o possível, né, para nos dar educação. Você ia à escola? Sim, eu fui um aluno muito, enfim, assíduo. Eu comecei a dar trabalho depois de 18 anos. Qual foi o seu primeiro roubo? Você lembra? Eu acredito que começa dessa forma aí, provando para os amiguinhos. Você vai no supermercado, ali você coloca... sei lá, um doce dentro do bolso, tal, e ali te motiva a praticar novamente, porque deu certo. Que praticamente quase todo garoto faz. Mas ali inconscientemente te dá aquela sensação do poder, porque todos nós temos objetivos,
que ele pode se tornar ambição ou obsessão. Né? A minha questão de envolvimento dentro do crime, tem alguns fatores que podem te levar à vida do crime, que hoje a classe média alta, infelizmente está se inserindo também na vida do crime. Através do sonho de consumo, através das drogas. O meu motivo Você se drogava? Não, meu motivo foi sonho de consumo. Eu queria ter também, eu achava que eu tinha esse direito e, enfim, via o exemplo, muitas vezes assim, próximo na periferia, a questão dos pais, voltando rapidinho, o pai e a mãe trabalham, a criança ela fica, enfim, sem ocupação nenhuma. Então, muitas vezes, a questão mesmo pouca coisa que a criança necessita, de uma troca de ideia, de um carinho, do afeto. Muitas vezes, essa ausência mesmo dessa parte que eu estou falando, de um abraço do pai, enfim, de uma troca de ideia, às vezes até inconscientemente, devido à correria, ele encontra um grande amigo que é o crime, que está lá de braços abertos. E ali, o crime ele acaba sendo uma referência para essa periferia. Porque é o cara que, modesto, entre aspas, é o cara bem sucedido. O cara que deu certo, é o cara que tem as melhores roupas, é o cara que todo mundo respeita, entre aspas. Cristiano, você está parecendo um padre. Não. Está parecendo um padre. Agora, me conta, Por que como é que foi o assalto ao banco que te levou para a prisão? Eu fui preso depois do assalto. O assalto foi bem sucedido, enfim. Porque... Você atirou em alguém, não? Não. É muito difícil qualquer, enfim, vigia reagir a um assalto a banco. Porque um assalto a banco, ele já está indo para um nível, enfim, que você já está preparado, né? Tipo, você começa lá no vestibulinho, que é roubar um doce, e você vai subir nessas... Então, como é que foi? O que você roubou para ser preso? Eu roubei um banco, mas fui preso devido a uma denúncia. Não fui preso em flagrante. Você roubou bastante? Roubei. Dá para você botar na cadeia quem te acusava? É pior que não, tem que ter os bodes expiatórios. Eu fui um deles, né? Uhum. Aí você foi para o Carandiru, casa de detenção que não existe mais. O que rolou lá? Carandiru era eu costumo dizer que o Carandiru é o quarto mundo dentro de um terceiro. Era a cidade do crime. 7.500 homens, aquele exército na ociosidade, enfim... Como era o seu dia a dia de prisioneiro? Meu dia a dia de prisioneiro era ocupar meu tempo, fazer física, leitura, lia muito e, enfim, eu queria de alguma forma me livrar daquele dia a dia. Encontrei a saída através da escrita e através do rap. Tô inspirado, eu vou tirar mó barato. TV é sem futuro, tô a pampa de ficar em casa. Aí, bandido, a temporada é de caça. O Nigas me ligou, tem a Ui na Bela Vista. Várias delas e um motel tá na lista. Quem conhece a vida louca, jamais esquece. Cadê meu celular? Vou ligar o Afroex. Quem ama a liberdade, vem cá comigo no refrão. Pode crer, esse som é muita treta, irmão. Pode crer, ladrão. Quem ama a liberdade faz castelo de ladrão. Pode crer, 509 no ar. Pode acreditar, pra revolucionar. Paz. Tem alguma coisa errada. Tem muita coisa errada.